Bom, gente, dando continuidade aqui ainda à questão de Paulo, né? Nós, no último bloco, finalzinho, nós observamos o que ele falou à igreja em Colosso, né? A questão de não deixar se envolver pelos ensinamentos humanos, pelas filosofias humanas, e sim pela palavra de Deus, pelo conceito ético de Jesus. E escrevendo aos Romanos, ele diz à igreja para que a igreja não venha se resignar com a maioria, mas por intermédio da razão, da ética, da moral e da consciência, para viverem uma vida boa, agradável e digna perante de Deus. Esse texto está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não devemos aceitar o comportamento ético desse mundo, o conceito ético desse mundo para a nossa vida, como cristãos, né? Porque sabemos que o comportamento ético, a filosofia ética de certos segmentos do mundo contradiz o conceito e os ensinamentos éticos de Jesus para a sua igreja. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Vamos lá. Paulo baseia toda a sua ética na realidade da redenção em Cristo. Ou seja, quando o homem vem de outras filosofias éticas, outros conceitos éticos e até de outras ideologias, e ele passa pelo processo de redenção que Cristo estabelece através do seu sacrifício na cruz, através dos seus méritos na cruz, o homem é novamente regenerado. O homem novamente ele está experimentando uma novidade de vida para si. Sua expressão característica de Paulo, né, que nós observamos em muitos textos, como 2 Coríntios 5, Gálatas 2, Filipenses 4, em Cristo, ou seja, em Cristo nós passamos a viver uma nova vida, um novo conceito, um novo modelo ético para nós. Somente por estar em Cristo e viver em Cristo, profundamente unido a Ele pela fé, o cristão pode agora viver em uma novidade de vida, dinamizado pelo Espírito de Cristo. Todavia, o cristão não alcançou ainda a plenitude, que virá com a consumação de todas as coisas. Ele vive entre dois tempos, o já e o ainda não. O agora, que é a nossa vida nesse mundo, onde nós nos comportamos ou procuramos nos comportar de maneira ética, de maneira, né, que agrade primeiramente a Deus e não aos homens, né? A nossa vida, a vida como de cristão, ela tem o seu princípio fundamentado em agradar e fazer a vontade de Deus, né? E quando nós nos posicionamos numa sociedade moderna, globalizada, né, na qual nós estamos vivendo hoje, quando nós nos posicionamos a viver os conceitos éticos da palavra de Deus, somos rejeitados pelo mundo, porque o mundo tem a Bíblia como um instrumento ultrapassado, conceitos ultrapassados. E, na verdade, nós sabemos que a palavra de Deus ela é nova a cada manhã, ela está dentro de nós a cada dia para ensinar, para exortar, para corrigir, para dar sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus ela trabalha e mexe com todo o nosso conceito, com toda a nossa vida. Ele também direciona a palavra do conceito ético, o apóstolo Paulo, à igreja da Galácia, sobre o propósito da lei. Veja o que ele diz lá em Gálatas 3 e o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, né? Ou seja, a lei que até então era para ser obedecida, era para ser praticada, era para ser uma coisa colocada em prática constantemente pelo povo, essa lei eles nunca
conseguiram cumpri-la a contento, né? Mas Jesus, a promessa da vinda do Messias, não apenas fez um cumprimento da palavra, do que estava escrito, como também a vinda de Jesus, no seu exemplo de vida, na prática da lei e da palavra, ele mostrou como o homem, como a sociedade estava distante do conceito ético de Deus, né? E Paulo enfatiza isso à igreja da Galácia, né? Mais conhecida como os Gálatas, a carta aos Gálatas, né? Já o apóstolo João nos mostra o que é mais importante em uma vida ética, quando diz que é a prática do amor de Deus e ao próximo, do amor a Deus e o amor ao próximo, através da obediência aos mandamentos. E ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Essa é a maior referência na vida de todo cristão. Quando o cristão ama a Deus, consequentemente, ele consegue cumprir os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E amando a Deus, colocando em prática os seus ensinamentos, as suas palavras, ele vai amar o seu próximo também, né? A palavra vai direcionar a isso, o seu comportamento vai direcionar ele a amar o seu próximo. Amando a Deus, amando os seus mandamentos, você amará também o seu próximo. Assim como as tábuas do mandamento de Deus, esse texto passado está em 1 João 5:9. Assim como as tábuas dos mandamentos de Deus escrita por Moisés segue como a maior exemplificação do Velho Testamento sobre a ética cristã, talvez, já tratando do Novo Testamento, podemos enxergar o Sermão da Montanha, que está lá na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, né, como o maior testemunho. Ou seja, Moisés recebeu a lei também na montanha, no monte, e Jesus está ali no monte também, agora trazendo ensinamentos que é conhecido até hoje como o Sermão do Monte, né? Com muitas coisas preciosas que foram ensinadas ali e que abrange o comportamento ético das pessoas, né? A vida da pessoa, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores, né? Porque tudo isso são condutas éticas, bem-aventurados mansos e humildes de coração. Muitos desses ensinamentos estavam ali no Sermão da Montanha. Uma das melhores sínteses da ética de Jesus está contida no Sermão da Montanha. Os seus discípulos, os filhos do reino, devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade, busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e, acima de tudo, pelo amor. Ali estava um ensinamento ético. Ali estava um código de ética sendo estabelecido à igreja. A igreja pós-Cristo agora deveria ou deve seguir esse código estabelecido ali no Sermão do Monte. A moralidade deve ser tanto externa como interna, sentimentos e intenções. Externa e interna. Grave bem isso, sentimentos e intenções. Mateus capítulo 5, versículo 28. A fonte do mal está no coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Em Provérbios também temos a declaração sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, pois dele provém as saídas da vida. Então, é uma questão que deve ser trabalhada a cada dia, né? É um sentimento que nós precisamos estar vigilantes, né? No nosso comportamento externo, no nosso comportamento de sentimentos e de intenções, externa como interna, ok? Vamos para o próximo bloco, tá bom?